Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossos estudos aqui do Aprender Sempre, estamos na sequência de atividades 1, aula 8, do sétimo ano do ensino fundamental, que fala aqui sobre resolvendo problemas. Então, o exercício 1, ó, o que ele diz? Paulo está doente. O médico receitou um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Seu pai deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope às 0 hora, ou seja, meia-noite. Qual é o primeiro horário em que Paulo voltará a tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo? Então, ó, esse aqui nós podemos resolver de duas maneiras. Esse aqui é um exercício mais simplesinho ainda. Então, ó, vou chamar aqui, o comprimido, eu vou colocar C de comprimido. Então ele falou, ele tomou o primeiro comprimido às 0 hora, meia-noite. Então tá aqui, 0 hora. Depois, às 6 da manhã. Depois, às 12 horas, meio-dia. Às 18 horas, 6 da tarde. 24 horas, meia-noite. E aí, iria continuar aqui, né? Agora o xarope. O xarope ele tem que tomar de 4 em 4 horas. Então ele também tomou à meia-noite, 0 hora. Depois, 4 da manhã. 8 da manhã. Meio-dia. Depois, às 16 horas, às 20 horas e 24 horas aqui. Então, o que eu vejo aqui? Ó? O que esses valores são? Os horários que eu estou tomando o comprimido. 0, 6, 12, 18, 24. Esses números aqui, ó, são múltiplos de 6. E o comprimido do xarope aqui, 0, 4, 8, 12, 16, por aí vai. Eles são, ó, múltiplos de 4. Aí eu vejo, eu tenho múltiplos que reaparecem nos dois. Fora o 0, é claro, que ele aparece em todos. Ele apareceu aqui, ó, o 12 nos dois e o 24 também apareceu aqui. Então, excluindo o 0, qual foi o primeiro múltiplo que apareceu? Foi o 12. Então ele deve tomar, ele vai tomar junto de novo, comprimido e xarope, quando for meio-dia, 12 horas, né? Então esse aqui é o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum. Mas se eu tiver numa situação que simplesmente fazer dessa maneira fica mais complicado, tem outro processo aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum, que a gente chama então de MMC. Então, qual vai ser o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 4? Eu vou colocar os dois valores, ó, o 4 e o 6, e vou fazer divisões por números primos. Então, veja, ó, o 4 e o 6 são pares, eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. O 3 não dá para dividir por 2, mas o 2 que está ali ainda pode. Então, coloco aqui, ó. Então, 2 dividido por 2 ficou 1. O 3, como não dá divisão exata, copia ele aqui, ó. E aí, agora aqui o 3 dá para dividir por 3. Esse 1 apenas abaixa. 3 dividido por 3, 1. Bom, depois que no final aqui, ó, só fique valores 1, terminou aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Pegar esses números que eu usei para divisão e multiplicar eles ali, ó. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Olha lá. Que é o valor que tinha aparecido aqui, ó. O primeiro múltiplo entre os dois, ó. Então, o menor múltiplo comum entre o 4 e o 6 é o 12. Então, ele pergunta, qual é o primeiro horário que ele vai tomar de novo comprimido e xarope? Então, resposta às 12 horas, Paulo vai tomar o comprimido e o xarope
ao mesmo tempo, ok? Então tá ali. Essa é a resposta então, de 12 em 12 horas. Agora no exercício 2 aqui, ó, o que que ele fala? Beto tem 12 selos e 30 figurinhas repetidos. Ele quer reparti-los, ó, repartir é o que? Dividir igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobrem selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Então, o que que ele fala? Ele vai dividir em quantidades iguais o total de selos que ele tem e o total de figurinhas que ele tem. Então, ele vai dar a mesma quantidade, tanto de selos quanto de figurinhas, para cada amigo. Então, para isso, né, ele pode dividir no máximo entre quantos amigos? Ó, se eu estou falando de dividir, agora eu vou procurar os divisores. Né, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, D12. Os divisores do número 12. Quais são? Bom, 1 é divisor de todo número. Depois vou ter o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Agora eu vou colocar aqui, ó, D30. Quais são os divisores do número 30? Então eu vou ter o 1, o 2, o 3, depois ali o 5, o 6, depois ali eu tenho o 10, né? O 15 e o próprio 30. Então agora eu vejo aqui, ó, eu tenho divisores que aparecem nos dois. Então, ó, o 1 apareceu nos dois, o 2 apareceu nos dois, o 3 apareceu, o 4 não, o 5 não, o 6 apareceu e o 12 aqui não. Então, eu tenho divisores comuns, mas agora eu vou olhar para o maior. Então, ó, o 6 aqui e o 6 aqui. Então, ele é o maior divisor que divide os dois ao mesmo tempo, tanto 12 quanto 30. Então, agora nós estamos falando do máximo divisor comum, que a gente chama de MDC. Olha lá. Então, ó, se a gente está numa situação com números bem tranquilinhos, igual o 12 e o 30, para você achar os divisores, tá bem facinho aqui. Né, ó. Então, no máximo, ele deve ter 6 amigos ali. Né? Agora, se eu tivesse numa situação com números mais altos, como que eu acho o máximo divisor comum? Vamos ver aqui, ó. Coloco o 12 e o 30 aqui. O processo de início ele é semelhante, né, ao do MMC. Só que lá no MMC, se eu tivesse pelo menos um número que desse para dividir por algum valor, eu ia até ficar lá embaixo só números 1. Agora não. Eu só posso dividir por um número se ele puder dividir ao mesmo tempo todos que eu tenho ali. Então eu vejo o 12 e o 30 são pares, eu posso dividir por 2. Então 12 por 2 vai dar 6, 30 por 2 vai dar 15. Aí você fala, ah, o 6 aqui, ó, ele ainda dá divisão por 2, então eu coloco aqui? Não. Se fosse o MMC, sim. Agora no MDC, não. Então, como o 15 não posso dividir por 2, não posso continuar. Mas o 6 e o 15, eu posso dividir por 3. Então, 6 por 3 vai dar 2. 15 por 3, ó, vai dar 5. Agora eu vejo, ó, não tem mais nenhum número que dê para continuar ao mesmo tempo a divisão pelos dois. Aqui não precisa necessariamente chegar no valor 1, ok? Então, ó, o que eu vou fazer? Pegar esses dois valores que eu usei para dividir, ó, e vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Olha lá, que foi o valor que apareceu ali. Então, o máximo divisor comum entre o 12 e o 30 é o 6. Então, ele pergunta ali, qual é o número máximo de amigos, né, que o grupo pode ter para que isso seja possível? Então, ó, a resposta... Opa. Então, tem aqui
no máximo, o grupo deve ser de 6 amigos, né? Então, no máximo ali, os amigos do Beto devem ser 6, que aí ele consegue dividir igualzinho, quer ver, ó? Se eu pego o 12 e divido por 6, vai dar 2. E se eu pego o 30 dividido por 6, ó, dá 5. Então ele vai dar, né, tendo 6 amigos, 2 selos para cada um e 5 figurinhas para cada um. Vai dar uma quantidade igual, ok? Agora no exercício 3, ó, o que ele fala? Mateus recebe a visita do seu avô Pedro a cada 15 dias. João, tio dele, o visita a cada 10 dias. E devido à escala de trabalho, a cada 12 dias Mateus vai à praia com seus pais. Um belo dia, Mateus recebeu a visita do seu avô, do seu tio e foi à praia com seus pais, com o avô e o tio que o visitavam neste dia. Quantos dias depois este acontecimento se repetirá? Olha lá, ó. Então aqui eu estou falando de múltiplos também, né? Ó. Então ele fala, o avô do Pedro, ele visita a cada 15 dias, então eu vou ter ali os múltiplos de 15, que vão ser 0, 15, né? 30, por aí vai. O tio dele visita a cada 10 dias, então ó, os múltiplos de 10, 0, 10, 20, por aí vai. E a cada 12 dias ele vai para a praia com os pais. Então vou ter os múltiplos de 12. Então 0, 12, 24, por aí vai. Então, né, ele quer saber depois de quanto tempo eles vão repetir isso ao mesmo tempo. A visita do avô, do tio e todo mundo indo para a praia. Então, ó, eu vou achar lá o mínimo múltiplo comum, que você pode aqui ir somando, né, achando aqui os múltiplos de 15, os múltiplos de 10 e os múltiplos de 12 para ver qual é o primeiro valor que aparece primeiro, igual eu fiz lá no primeiro lá, né? Mas eu posso já fazer direto, vou achar o MMC entre eles, ó. Então, ó, o MMC entre o 10, o 12 e o 15. Então vou colocar aqui, ó, 10, 12 e 15. Então no MMC eu vou fazer as divisões até lá embaixo só ficar aparecendo o número 1. Então eu vejo, ó, 10 e 12 são pares, eu posso dividir por 2. Então aqui vai ficar 5, 12 por 2, 6. O 15, como não dá divisão exata por 2, apenas copio. O 6 ainda dá para dividir por 2, ó. Então coloca aqui o 2. 5 não dá por 2, então copia. 6 por 2, 3. O 15 não dá por 2, copia ali. Agora eu vejo, ó, o 3 e o 15 eu posso dividir por 3. Então esse 5 copia. 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3, 5. E para finalizar aqui, ó, vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1. Esse valor 1 já copia. E 5 por 5, 1. Então o que eu vou fazer agora aqui? Vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Quanto que vai dar aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 aqui dá 12. E 12 vezes 5, olha lá, vai dar 60. Então ele pergunta aqui, né, ó, quantos dias depois esse acontecimento se repetirá? Então, ó, resposta. O acontecimento se repetirá daqui a 60 dias, ok? Agora aqui o exercício 4, ó, o que ele fala? Uma empresa de transportes tem 4 caminhões.
As rotas desses caminhões fazem com que cada um saia para transportar as cargas em períodos diferentes. O caminhão azul sai da base a cada 3 dias. O vermelho sai a cada 2 dias. O caminhão branco viaja a cada 5 dias. E o caminhão preto viaja a cada 7 dias. Se hoje todos os caminhões saíram da base, daqui a quantos dias eles sairão no mesmo dia novamente? Olha lá, ó. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? De novo a ideia do múltiplo do MMC. Porque ele fala, ó, o caminhão, né, cada um sai num período diferente. Então o azul, como ele fala, sai a cada 3 dias. Então vou colocar aqui A de azul, ó. Então seria 0, 3, 6, 9, por aí vai. Aí ele fala o vermelho de 2 em 2 dias, ó. Então 0, 2, 4, 6, por aí vai. O branco a cada 5 dias. Então, ó, 0, 5, 10, por aí vai. E o preto, né, a cada 7 dias. Então, o preto ficaria lá 0, 7, 14, 21, por aí vai. Então, veja, ó, eu tenho os múltiplos aqui de 3, de 2, de 5 e 7. Então, se eu fosse fazer isso aqui, ó, manualmente, até chegar no primeiro valor que ia repetir nos 4, ia demorar muito. Então, ó, eu vou ter que achar aqui o MMC entre 2, 3, 5 e 7. Não. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar 2, 3, 5, 7, ó. Então, vou começar aqui, ó. Eu posso dividir o primeiro ali por 2. 2 por 2 vai dar 1. O restante não dá. Então, copia aqui, ó. Agora, por 3. Que aqui continua 1. 3 por 3 dá 1. Esse 5 aqui copia e o 7 copia. Agora, pelo próprio 5 ali, ó. Vai ficar 1, 1, 1 aqui. 5 por 5, 1. E o 7. E por fim aqui o 7, ó, que vai ficar 1, 1, 1 e 7 por 7, 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar tudo, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, ó, 2 vezes 3 é 6. 5, bom, 6 vezes 5 aqui, ó, vai dar 30. E 30 vezes 7. Então, ó, 30 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, ó, 210. Então, se eu fosse aqui, né, para todos aqui fazendo os múltiplos, o primeiro valor que ia aparecer em todos é o 210. Então, veja que ia demorar muito tempo. Então, fazendo esse método aqui do MMC, ó, fica muito mais prático. Então, ele pergunta aqui quantos dias eles sairão no mesmo dia novamente. Então, ó, a resposta daqui a 210 dias, ok? Agora aqui o exercício 5, ó, o que ele fala? No sexto ano A, há 36 estudantes, e no sexto ano B, há 28 estudantes. Para realizar um trabalho comunitário, todos esses estudantes serão organizados em grupos com o mesmo número aqui, ó, sem que se misturem estudantes de turmas diferentes. Então, na letra A, qual é o número máximo de estudantes que pode haver em cada grupo? Olha lá, ó. Então, o número máximo de estudantes, né? O maior número que eu posso dividir os dois é o MDC que a gente viu, né? Ó. Eu vou achar o MDC entre o 36 e o 28. Então, fazendo aqui do lado, ó, coloco aqui, ó, 36 e o 28. Eles são pares, eu posso dividir por 2. 36 dividido por 2, ó, é 18. E 28 por 2, 14. Ainda eu posso dividir por 2, ó. Então, 18 por 2 dá 9. 14 por 2, 7.
Aí eu vejo, ó, não tem mais nenhum número que eu possa dividir ao mesmo tempo, tanto o 9 quanto o 7. Se não tem, acabou aqui, ó. Então eu faço 2 vezes 2, 4. Então o maior divisor comum, né, o máximo divisor comum entre o 36 e o 28 é o 4. Então ele fala qual é o número máximo de estudantes que pode haver em cada grupo. Então a minha resposta, eu vou ter aqui 4 estudantes por grupo. Agora aqui, ó, na letra B, quantos grupos serão formados em cada um dos anos escolares? Então vamos ver aqui, ó, o sexto A tem 36 estudantes. Então se eu fizer 36 dividido por 4, isso aqui me dá 9. E no sexto B, eu tenho 28, né? Ó. Então, se eu faço aqui 28 dividido aqui por 4, né? Ó, vai me dar 7. Então, minha resposta, eu vou ter 9 grupos no sexto ano A e 7 grupos no sexto ano B, ok? Agora aqui no exercício 6, ó, o último da sequência aqui, ele fala, né, para a organização de uma festa de aniversário foram convidados 3 famílias, Ferreira, Moreira e Souza. A família Ferreira virá com 24 convidados. A família Moreira terá 60 convidados. E a família Souza terá 108 convidados. A organização da festa precisa preparar a recepção de forma que em cada mesa haja somente convidados de uma mesma família. Olha aqui, ó, mesma família. E que todas as mesas da festa caibam exatamente a mesma quantidade de convidados. Então, ó, na letra A, quantas cadeiras poderão ser colocadas em cada mesa para que a festa ocorra conforme essa determinação? Então, ó, a primeira coisa aqui, ó, fazendo aqui do lado, eu vou achar o máximo divisor comum, né, entre o 24, o 60 e o 108. Então, ó, o MDC entre 24, 60 e 108. Então, vamos fazer aqui, ó, 24, 60 e 108. Lembrando, no MDC eu só posso continuar dividindo se eu puder fazer isso com todos ao mesmo tempo. Bom, todos são pares, então eu posso dividir por 2. 24 por 2 vai dar 12. 60 por 2 vai dar 30. 108 dividido por 2, ó, vai dar então 54. Ah, todos são pares ainda, então novamente eu posso dividir por 2. Então 12 por 2 vai dar 6. 30 por 2 vai dar 15. Agora aqui, 54 dividido por 2 me dá 27. Bom, eu tenho aqui o 6, que ainda dá divisão por 2, mas o 15 e o 27 não dão. Mas 6, 15 e 27, eu posso dividir aqui por 3. Então, ó, 6 por 3 vai dar 2. 15 por 3 vai dar 5. E 27 por 3, 9. Agora não tem mais nenhum número que dê para dividir ao mesmo tempo. O 2, o 5 e o 9. Então, ó, qual vai ser o máximo divisor comum? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, o maior número que dá para dividir o 24, o 60 e o 108 é o 12. Então, quer dizer que nas mesas só podem ter 12 pessoas? Não. Olha que coisa. Se eu pegar agora todos os divisores do 12, vou colocar aqui, ó, D12.
os divisores do número 12. Todos os números que são divisores do 12 também vão ser divisores do 24, do 60 e do 108. Então, quais serão ali, ó? Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, né? O 6 e o 12. Tá ali, ó. Então, veja ali, ó. Ele pergunta na letra A: quantas cadeiras poderão ser colocadas em cada mesa para que a festa ocorra conforme essa determinação? Então, ó, colocando aqui, ó, resposta. Podemos ter 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 cadeiras. Tá lá. Agora, na letra B, e se a família Ferreira, se da família Ferreira fossem convidados 23 pessoas ao invés de 24? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu pego aqui, ó, vamos tentar achar o MDC entre 23, 60 e o 108. Olha lá. Dá para dividir por 2 ao mesmo tempo todos? Não. Dá por 3? Não. Dá por 4? Não também, né, ó. Então eu vejo que não vai ter nenhum número fora o 1, né, que eu consiga fazer isso. Por quê? O valor 23, ele é primo. Então não dá para separar aqui, não dá para fazer nenhuma divisão. Então se tivesse 23, só poderíamos ter uma pessoa sentada em cada mesa. Aí, então nesse caso, ó, coloca aqui a resposta. Só poderíamos ter uma pessoa sentada por mesa, né? Por quê? Porque o número 23 ele é primo. Agora a letra C: qual seria a maior quantidade possível de cadeiras em cada mesa? Aí é o máximo divisor comum que nós vimos lá. Então, ó, a resposta aqui é que no máximo podemos ter 12 pessoas por mesa. Tudo bem? Então, pessoal, ó, terminamos a nossa aula de hoje. Se estão gostando aí dos vídeos, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, nos acompanhe, porque teremos aí mais e mais vídeos, ok? Meu muito obrigado a todos.